que vocês identificam como os principais erros cometidos pelos investidores na hora de declarar e que acabam resultando em cair na malha fina? Dá para elencar os principais? Sim, eu começo aqui, o Leonardo complementa, mas o que eu sempre falo aqui no escritório, eu acho que o Leonardo também faz isso com certeza, parece simples, mas as pessoas esquecem de fazer, é o balanço financeiro da tua declaração de imposto de renda. É a coisa matemática, aquilo que entrou de todos os rendimentos, todos, isentos, não tributáveis, exclusivo de fontes, salário, sei o quê, tem que bater ou ser maior que aquele aumento patrimonial que você teve de um ano para o outro. É coisa simples, né? Mas tem gente que não esquece de fazer isso e engano, e às vezes o acréscimo patrimonial é maior do que os rendimentos. E todas as declarações estão indo para cá, a sua vai para lá, porque faltou origem para ter o acréscimo patrimonial. Então, isso parece simples, mas é importante que se faça. Muito importante. E é o grande objetivo da declaração, né, Roberto? É exatamente você poder mostrar a tua evolução patrimonial. E é incrível como às vezes a gente recebe declarações cuja a evolução do patrimônio supera os ingressos tributados e não tributados do contribuinte, né? Ou seja, de onde surgiu. Mas acho que esse é um problema, esse já é um problema grave, porque aqui fatalmente ou tem um erro de informação ou você tem um acréscimo patrimonial a descoberto, que a gente chama sem origem, porque se você não tem uma dívida associada, você não conseguiria crescer seu patrimônio se você não tem um funding associado para fazer frente a ele, né? Mas o que eu chamo muito atenção, e aqui acho que até é uma crítica, eu acho que de certa maneira, eu particularmente preferiria que a gente tivesse talvez 2, 3 grandes grupos de investimentos, né? Ainda que eu tenha 50 mil produtos, talvez a facilitação da informação pudesse ajudar todos, inclusive ao órgão arrecadador. Mas o que a gente percebe, como o Roberto bem pontuou no começo aqui da nossa live, a Receita hoje trouxe códigos, subcódigos, então o contribuinte não tem mais só o dever de declarar e tributar, né? Fatalmente ele vai ter que entender o que é uma Bitcoin, o que é uma NTF, do que se trata para poder associar essa informação ao código correto. Ele não pode esquecer, em hipótese alguma, ainda que informes tenham sido enviados, ele não pode esquecer de alimentar os campos corretos da declaração, porque aí a gente tem um problema, às vezes, um pouco menor do que esse do patrimônio descoberto, mas do casamento sistêmico, né? O sistema da Receita faz o cruzamento de declarações das fontes pagadoras, das instituições, com aquilo que você declara. E se eu tiver inconsistências, eu posso startar sistemicamente uma fiscalização por malha. Não tenho nem que ter agente físico fazendo essa verificação, né? Quem faz isso é o Big Data, que cruza A com B, se eles não estão conversando naquelas grandezas informadas, você pode ter aí uma repercussão de malha. Então, eu vejo erros comuns. De novo, ativos que são atualizados. O sujeito comprou o criptoativo por 10, hoje ele vale 40, na hora de declarar o bem ele aciona 40, ele não deixa os 10 de custo de aquisição. Às vezes descasa com o que ele recebeu ou ele acaba desnaturando o custo do ativo dele, né? Ele teve mais custo sem ter um ingresso respectivo. Às vezes como ele transacionou um ativo durante o ano, um outro erro muito comum, sumiu de bens e direitos, ele esquece de declarar os rendimentos que estavam associados àquele bem e direito. Né? Esse também é um outro erro bastante comum em relação a esse aspecto. Lucro com ações, como o Roberto bem comentou, você tem transações com ações que são as transações comuns, que estão sujeitas a uma tributação, e você tem os day trades, que são operações do mesmo dia, compra e venda no mesmo dia, e às vezes a pessoa mescla prejuízo de um tipo com lucro do outro tipo, e não pode, né? Então isso também é de fato um tema bastante comum e temas menores, né? Às vezes os erros de números, não informar fonte pagadora, omitir saldo devedor de dívida, né? Isso também é um problema bastante comum. E essas imperfeições da declaração, de novo, estou te parafraseando de novo, Roberto, a Receita é um Big Brother, né? Se você acaba não alimentando os campos corretamente, o sistema captura. E isso pode startar uma malha. E nessa linha que o Leonardo falou, de correção, um erro muito comum que a gente acha também é quando o investimento é atrelado a dólar. O camarada comprou uma BDR, ou investiu no exterior de forma legal, lógico. Ele atualiza o valor do dólar 31 de dezembro dos ativos.
Não se deve. A única coisa que se deve atualizar é depósito em conta corrente à vista no exterior. E aí, se eventualmente for diferente, tiver um rendimento do depósito à vista no exterior, esse rendimento é isento e se coloca lá como rendimento isento. O restante não pode atualizar. E aí todo mundo pega e atualiza com o dólar 31 de dezembro. Está errado, porque você está atualizando. O dólar só estava subindo. Então, as pessoas acabam aumentando o seu custo e, quando vender, paga-se menos imposto. Está errado, né? Tá errado. E acho que como você comentou, né? Acho que o erro, eu particularmente sempre me confundo, né? VGBL com PGBL. Ora se trata VGBL como se fosse PGBL ou vice-versa, né? Eu acho que esse também é um erro que acaba prejudicando a declaração, é muito comum. Não, as pessoas colocam o VGBL como dedutível, né, Leonardo? É. E aí cai na malha fina. E outro erro comum também é quando ele resgata o POV e o banco retém 15%. Mas esse 15% não é exclusivo. Você tem que, se ele optou pela tabela progressiva, ele tem que complementar com 27%. E ele coloca Exato. no rendimento exclusivo de fonte, aí ele cai na malha fina, com certeza.